E aí pessoal, tudo bem? Professor Kleber, Biologia. Gente, nós vamos dar sequência aqui às nossas aulas sobre Biologia Celular. Nas aulas anteriores nós demos uma introdução, falamos um pouco sobre as células, ok? E também falamos sobre teoria celular, ok? E hoje nós vamos dar sequência às aulas sobre Biologia Celular. Para isso, gostaria que você acompanhasse comigo no seu livro. Nós paramos no livro didático na página 47. Vamos começar falando aqui sobre a microscopia. Gente, para que a célula seja observada, nós conhecemos dois tipos de microscópio. É só através do microscópio. Eu não consigo observar a célula a olho nu, o sangue, né? A olho nu, não tem como. É através dos microscópios, gente. Então veja bem, eu conheço aqui dois tipos de microscópios. Quais são eles? Microscopia óptica, ok? E a microscopia eletrônica. Lembrando que a microscopia óptica é mais superficial, ok? Se eu quiser observar profundamente por dentro da célula os detalhes das organelas celulares, eu preciso utilizar o microscópio eletrônico. Então, alguns detalhes da microscopia óptica, está aí no seu livro, página 47 do seu livro didático, ok? É isso mesmo? Então acompanhe comigo, tá? Essa parte aqui do seu livro. Show de bola? Então, gente, no caso aqui, o microscópio óptico, o que acontece? Ele também é chamado de microscópio de luz, né? Ele é conhecido como microscópio de luz e é utilizado para observar o material fino, né? O que acontece? A luz, ela atravessa, certo? Essa luz vai passar através da amostra, nós temos ali uma amostra, então essa luz ela vai atravessar, né? Vai passar através dessa amostra e por um conjunto, é claro, de lentes que vão ampliar essa imagem para a gente poder observar com mais detalhes. Na realidade, essas lentes, essas lentes vão facilitar a observação de uma célula, ok, pessoal? Um detalhe importante, ela é capaz de aproximar o tamanho da célula 1.500 vezes esse aumento aproximadamente da célula para que haja esse estudo, ok, gente? Aí eu tenho a microscopia eletrônica, já vem um pouquinho mais avançado, né? Então com maior poder de resolução. E através desse telescópio, microscópio, através da microscopia eletrônica, eu observo com mais precisão, a minha célula, certo? Olha que interessante, ele pode aumentar 100.000 vezes, isso é um dado bastante interessante, né? Nós temos as imagens aí, certo? Do microscópio eletrônico. Eu tenho o óptico que, aqui no seu livro, essa imagem aqui é o óptico. Aqui eu já tenho uma imagem através do microscópio eletrônico. Você vê, é bem mais amplo, né? Bem mais, a resolução ela é maior, certo? Então, esses dois tipos, de microscópio eu tenho para poder observar o meu conteúdo celular, certo? Aqui no caso, como a célula é uma estrutura tridimensional, gente, nós podemos realizar diversos cortes, para observar através do microscópio óptico. Em diferentes perspectivas a gente consegue observar a nossa célula. E com base na imagem desses cortes, fica mais fácil podermos ver as estruturas celulares. Por exemplo, nós vemos aqui, dois diferentes cortes no seu livro,
Dá para observar aí? O que acontece? Você percebe que ao realizarmos um corte no plano vertical, certo? O que acontece? Nós vamos ter essa imagem de uma estrutura de corte longitudinal. E quando a gente realiza um corte plano horizontal, o que acontece? Teremos uma imagem dessa mesma célula em corte transversal. Então, dois tipos de corte: longitudinal e transversal. Ok, pessoal? Muito bem. Gente, dando sequência então aqui, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura das células na próxima página 48. Como que são essas estruturas? Existem as células procarióticas e as células eucarióticas. Nós temos os dois tipos de célula aqui. A célula procariótica, né? Aí essa célula aqui. E as células eucarióticas, que é a célula animal aqui em cima e a célula vegetal. Ok, pessoal? Nós temos algumas diferenças aqui nessa estrutura, certo? Você sabe, como definição, né? A gente sabe que as células são unidades biológicas estruturais o quê? Funcionais dos seres vivos, né? Elas são, na realidade, constituídas de um compartimento que é envolto por uma membrana, que é chamada membrana plasmática. E aí, dentro dessa membrana tem o preenchimento de material viscoso, que é chamado de citosol ou citoplasma, né? Citosol acaba compondo todo o chamamos de citoplasma. Então esse citoplasma aonde vão estar o que? As organelas, que podem ser membranosas, que possuem a membrana plasmática, ou não membranosas, que nós vamos estudar isso aqui mais para frente, né? Então assim, em virtude assim do material genético presente no núcleo celular, né, as células têm autonomia reprodutiva. Então ela tem capacidade o quê? De se reproduzir, controlam também as funções, né, as atividades metabólicas. Então as procarióticas têm algumas características importantes aqui. Eles são os representantes, na realidade, que possuem células procarióticas, são do reino Monera, né? Como bactérias, certo? As bactérias, as cianobactérias, e eles vão apresentar essas células procarióticas. O que significa procariótica? Pro, antes, e carion, núcleo, tá certo? Ou seja, nesse tipo de célula, gente, o material genético encontra disperso. Esse é um detalhe muito importante. Nesse tipo de célula aqui, ó, o material genético vai estar espalhado, não está assim delimitado. O material genético é diferente da célula eucariótica, aonde o material ele fica dentro do núcleo, delimitado por uma membrana plasmática, não está envolto por uma membrana, na realidade, nuclear, né? Não tem esse envoltório nuclear. E a maioria das células procarióticas não tem membranas internas, né? E nem organelas celulares membranosas. Então, um detalhe importante: essas células procarióticas não têm membranas internas, né? Importante isso, esse detalhe. Na realidade, as cianobactérias, por exemplo, apresentam o quê? Membranas fotossintéticas, né? Fala de fotossíntese. Fotossintéticas, porque com a clorofila eles vão absorver o que? A energia luminosa, né? Absorve energia luminosa porém, né, essas membranas não formam organelas, ok? Não formam organelas. As células procarióticas também podem apresentar anéis de DNA contendo poucos genes, denominados plasmídios. São os plasmídios, né? Os quais se replicam separadamente do cromossomo, que é único. Beleza, pessoal? Gente, dando sequência então aqui, nós temos as células eucarióticas. As células eucarióticas, né? E quais são as características dessas células? Como eu mostrei aqui na sua apostila, ó, né? Tem as células eucarióticas.
e geralmente maiores que as procarióticas. Olha que detalhe importante, são bem maiores que as procarióticas, né? E também o eu é verdadeiro, né? O cárion é núcleo, ou seja, tem membrana nuclear. Olha que detalhe. As células eucarióticas têm uma membrana nuclear envolvendo o que? O material genético e organelas membranosas. Dentro a gente já vai achar, como por exemplo, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, né? Nós temos aí o retículo endoplasmático, tudo com envoltório, com membranas plasmáticas, né? Então assim, isso, e também tem as não membranosas, os centríolos, né? Nós temos aí os centríolos, os ribossomos, todo esse pessoal aí, eles não são não membranosas e membranosas, ok? Muito bem. Isso significa que esse tipo de célula apresenta alto grau de compartimentalização. Gente, é muito compartimento dentro de uma célula. Olha o tanto, ó. Dá uma olhada aqui na célula animal. Olha o tanto de informações que nós temos aqui dentro de uma célula animal. Por isso que ela é mais complexa do que uma célula procariótica, né? Nós estamos falando das células eucarióticas. Gente, essa célula é muito organizada, né? Com muitos compartimentos, né? E assim, o citoesqueleto, por exemplo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias, são exemplos de estruturas, né? Ok, pessoal? Gente, basicamente essa é a nossa aula sobre uma introdução na realidade em biologia celular, né? Na nossa próxima aula eu quero estar falando sobre a membrana plasmática. Nós vamos estudar um pouco sobre a membrana plasmática, certo? O que constitui uma membrana plasmática, qual que é a função da membrana plasmática, o processo que ocorre de transportes da membrana, dentro da membrana plasmática, né? O que ela permite entrar, o que entra, o que sai, certo? Todo esse processo que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, ok, pessoal? Te aguardo, ok? Deus abençoe. Tchau, tchau.